Senhor Presidente, Senhoras Ministras, Senhora Secretária de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. A capacidade do Estado em cumprir os compromissos de prestação de serviços públicos aos portugueses, que decorrem das suas responsabilidades sociais constitucionalmente estabelecidas, nunca esteve, nas últimas décadas, tão ameaçada. A ruptura da capacidade de prestar cuidados de saúde, de garantir condições mínimas para o funcionamento normal da escola pública, de promovermos uma justiça eficaz, a incapacidade que demonstramos ao nível dos equipamentos que fornecemos às nossas Forças Armadas, e ainda por cima para cumprir missões internacionais. A falta de resposta para quem não consegue pagar o seu crédito à habitação são apenas alguns exemplos onde a falência operacional do Estado assumiu já dimensões de alarme e de emergência. O crescimento económico, pela sua insuficiência, tem feito com que, ano após ano, o país se venha a aproximar da posição de nação mais pobre da Europa. E para piorar essa situação, este é um assunto em que o Governo, infelizmente, se recusa a reconhecer. Para o PSD, a comparação retórica e inventiva da convergência do crescimento com a Alemanha e com a França mais não é do que uma tática política que pode iludir os mais distraídos, mas que infelizmente não altera a realidade. O desempenho de uma economia débil como a nossa, no quadro europeu, só pode ser comparado com o desempenho das economias dos outros 14 países da coesão. Mas é o PSD e outros partidos políticos que querem mal à economia portuguesa? Senhoras e senhores deputados, os números são teimosos e, por isso, vamos a eles. Portugal está agora no 21º lugar da prosperidade dentro da União Europeia, ao lado da Roménia, e, portanto, a apenas 5 posições do fim da tabela. O PIB per capita está abaixo do nível de 2015, data em que os senhores iniciaram a vossa agenda para a década. Mais uma. Não será normal que nos interroguemos sobre o que têm as outras economias que a nossa não tem? Tem uma governação a olhar para o futuro que se importe mais com as gerações futuras do que propriamente com as eleições. E perante este cenário responde o PS, mesmo sabendo que ilude, estamos a crescer. Ora, que interessa crescer se há uma degradação efetiva dos serviços que os impostos devem assegurar? Que interessa crescer, mesmo que abaixo dos congêneres, se o investimento público nunca foi tão baixo? Não há nada de ideológico na constatação de que os portugueses nunca pagaram tanto do seu rendimento em impostos e contribuições em troca de tão pouco. O Estado não está financeiramente falido, mas está, em contrapartida, operacionalmente em falência. Senhoras e senhores deputados, que interessa viver num país a crescer se a carga fiscal atingiu em 2022 um máximo de sempre. E diz o Sr. Ministro das Finanças, na última audição neste Parlamento, que o Programa de Estabilidade e as grandes opções não apresentam nada de novo em relação ao passado, porque os resultados das opções passadas estão comprovadamente a produzir bons resultados. Fim de citação. Este Governo, com a sua miopia da governação do dia-a-dia, condena Portugal a empobrecer. Por isso, em suma, o que retiramos destas grandes opções é que o crescimento económico que o Governo consegue projetar é inferior ao que projetava há um ano, é inferior ao registado nos últimos 7 anos e é largamente inferior ao crescimento dos outros países da coesão nesse mesmo período. Se o objetivo deste Governo é continuar o fado económico que o PS normalmente entrega a Portugal, então estão a cumprir com eficácia. Crescer menos que os outros países quando há um ciclo de crescimento, cair mais rápido do que os outros quando entramos em crise. E bem sei que não se querem lembrar da geringonça. Mas se puxarmos a fita atrás, recordamos a adoração da esquerda mais inquieta e radical, alguma dessa que toma conta do Partido Socialista, com a Grécia. Sim, a Grécia. Senhoras e senhores deputados, se o caminho é o de nos aproximarmos da Grécia, então, mais uma vez, estão a ser bem-sucedidos. Não pretendemos é acompanhar-vos alegremente e, sob nenhum pretexto, deixar de assumir as nossas convicções, alertando para o perigo dessa demanda. E para terminar, Sr. Presidente, para o PSD, olhamos sempre para a economia da mesma forma.
acabar com a pobreza. E só se acaba com a pobreza se os pobres passarem a ser remediados, se os remediados passarem a ser classe média, se a classe média deixar de ser média para ser alta. Chama-se a isso subir na vida e há muito tempo que não acontece em Portugal. Muito obrigado.